Olá pessoal, bom dia. Então, eu havia prometido uma pequena revisão, né? Então vamos lá, vamos começar a falar da semana de 22, né? Essa semana aí que foi bastante importante para o nosso país, né? Essa semana que vai influenciar as artes de uma forma geral, desde a escultura, desde a pintura, né? Da literatura. Então, né, a Semana de Arte Moderna, que ocorre aí em 1922, ela é considerada, né, aliás, ela foi considerada e é considerada como uma das primeiras manifestações coletivas públicas na história cultural do nosso país, em favor ali de um espírito novo e moderno, né, que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava aqui no nosso país, né, desde o século XIX. E aqui a gente tem na primeira imagem do slide, né, alguns participantes ali que foram importantíssimos para que essa semana ocorresse, né? Da esquerda aqui para a direita a gente tem o Manuel Bandeira, o segundo é o Mário de Andrade, o terceiro o Oswald de Andrade, né, que aparece ali no primeiro plano. E o catálogo que a gente tem ali ao lado, a arte foi toda feita, né, pelo artista plástico ali de Cavalcante, que participa, né, ali, né, ativamente da semana de 22. Aqui a gente tem um videozinho, esse vídeo da Semana de Arte Moderna, né, foi de uma série que passou na Globo há muitos O senhor está muito quieto, professor. Mário, Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário. Claro, tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não, madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. Então, pessoal, então daí surge, né, essa ideia da semana de 22, né? Mas anterior à semana de 22, nós temos um acontecimento importantíssimo, que é uma exposição da Anita Malfatti, onde ela apresenta uma obra ali que vai chamar muita atenção, que inclusive vai ser muito criticada pelo Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato foi extremamente, digamos que ele foi uma pedra no sapato dos modernistas, porque ele não acreditava nesse novo modelo artístico, né, que vinha ali inspirado, né, nos movimentos de arte moderna da Europa. Mas já já a gente fala sobre isso. Então a gente tem aqui alguns fatos históricos, né, que estavam acontecendo no nosso país, né, a questão do progresso técnico com a criação de fábricas e indústrias, né, os imigrantes de diversos países, né, japoneses, né, de outras regiões também, lembrando, né, que a gente tem aí uma Primeira Guerra Mundial anterior à semana de 22, então muita pobreza foi gerada, né, nesses países ali envolvidos na Primeira Guerra Mundial, e o que provoca, né, essa onda de imigrantes aqui para o nosso país, né. O Brasil ele começa a experimentar um crescimento econômico, né, ocorre várias transformações sociais resultantes, né, desse convívio com culturas diferentes, né, desde italianos, japoneses, né, e por aí vai. E aí a gente tem aí a ideia do anarquismo. O que é o anarquismo? Né? É essa doutrina sociopolítica, tem ali até a bandeirinha, né? Ela surge ali em pleno século XVII, né, e século XVIII na Europa, e chega ao Brasil por volta de 1850 através dos imigrantes europeus, né? E o que o anarquismo defendia? Ele defendia, né, que a sociedade não deve ter nenhuma forma de autoridade e considera o Estado como uma forma coercitiva, né? Essas teorias anarco-sindicalismo chegaram ao Brasil, né, através dos livros de sindicalistas franceses, né,
e se difundiram aí pela nossa imprensa até chegar na massa operária. Por que eu estou colocando, né, esses fatos anteriores? É para a gente entender o contexto que o nosso país estava quando ocorreu essa semana, né? E olha o que ocorre em 1917, né? Anterior aí um pouquinho uma semana. Nós temos aí em São Paulo 70 mil operários, eles fazem uma das grandes greves que ocorreram. Eles estavam em busca ali de melhorias, né, na condição de trabalho, né? Então a gente não tinha, assim, digamos, uma CLT, né, que resguarda ali os direitos dos trabalhadores. Então foi através de muita guerra mesmo, greve. Temos aí a presença do movimento anarquista, né, por isso que eu havia falado, né, e essa transformação, né, os artistas, as pessoas ali que conviviam, eles esperavam uma arte nova que surgisse ali, né, para exprimir, né, a saga dos novos tempos que vinham ali pela frente. E aí na crítica e na literatura nós já temos figuras muito importantes presentes, né, o Oswald de Andrade, Menotti del Pitta, Mário de Andrade, né. Em 1917, ali no finalzinho, a gente vai ter a primeira exposição da Anita Malfatti, que é a que eu havia falado para vocês, né. Em 1913, direto da Lituânia, nós vamos ter uma exposição do Lassar Siegel também. O Lassar, né, que alguns chamam eles chamam ele dessa forma, chamavam ele dessa forma, né, ele vai ser assim multiartista, porque ele vai se destacar na pintura, na escultura, e inclusive é ele que traz o expressionismo para o Brasil, né, que é uma vanguarda europeia que estava muito forte lá, né, na Europa. Né? Então são duas exposições ali que vão ter uma influência muito grande. Em 1912, o Oswald de Andrade ele faz um comentário, né, do Manifesto Futurista do Marinetti, né, lá na Itália. Esse movimento ele tem a base ali na Itália, né, e ele fala desse compromisso da literatura com a nova civilização técnica, né, que vinha se transformando aí. Né? A gente tem aqui um jornal antigo que mostra um pouquinho, tem uma matéria aqui sobre a exposição da Anitta. Deixa eu seguir aqui. Aqui eu tenho esse torso, né, que é Ritmo também, que é o outro nome desta obra, que também foi exposta pela Anitta, mas não foi essa assim, que provocou tanta crítica negativa através ali do Monteiro Lobato e de outros artistas, né? A Anitta, gente, ela estuda fora, então ela traz traços, né, técnicos, apuro técnico dos movimentos que estavam modernistas que estavam ocorrendo na Europa naquele período. Só que a ideia deles era o quê? Deglutinar, mastigar, né, comer, né, devorar aquela cultura europeia, mas trazer para a nossa realidade brasileira. Não era cópia, entendeu? Eu vou copiar o que tem na Europa. Não. É você entender ali o apuro técnico dos movimentos e realmente trazer a arte para o contexto brasileiro, né? Criar uma arte totalmente brasileira e inovadora. O torso ele tem traços expressionistas, tem traços do cubismo, que são movimentos que ocorriam. Então, Monteiro Lobato, né, publica aí a Paranoia ou Mistificação, que vocês já viram lá com a Taine, né? Então é uma crítica ferrenha, eu vou ler só um trechinho, a duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e uma consciência e em consciência fazem a arte pura. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras sob a sugestão estrábicas de escolas rebeldes. É uma referência às escolas europeias. Surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência. O Monteiro era extremamente, né, digamos, crítico, né, nessa nova arte que começava a surgir, né, assolar aí o nosso país, né. Ele foi assim, um dos críticos primeiros, né, ele ia contra essa renovação. E Mário, lógico, mais à frente ali responde, né, com ódio ao burguês, né, esse texto dele, com certeza vocês já viram ali em português, né, na parte de literatura. E aí o que a gente pode falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna, né? Nós vamos ter a divisão entre dois grupos, né? Porque tudo que é novo incomoda, né?
porque o pessoal ainda não tem uma compreensão do que está ocorrendo, das coisas. E aí a gente vai ter um grupo que defendia essa estética conservadora, como Monteiro Lobato, e vai ter um grupo que vai defender o quê? A arte nova, as coisas novas, né? E o clímax, né, desses dois lados, né, ele converge ali na Semana de Arte Moderna, que ocorre em São Paulo, no Teatro Municipal, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. E aqui a gente tem o Homem Amarelo, que é a obra que o Monteiro Lobato critica, né, em especial essa, né, da Anita Malfatti, que tem os traços aí do expressionismo europeu, né, mas ela tentou ali trazer, pegou a técnica, né, e trouxe para o nosso contexto aqui do Brasil, né. Então foi essa tela aqui que causou, né, que antecedeu ali a semana de 22, tá? Aqui a gente tem a foto do Teatro Municipal de São Paulo. Como nós havíamos estudado anteriormente, e aí eu vou relembrar um pouquinho, né? A cidade de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por transformações, né? Processos de urbanização, não só essas cidades, mas algumas aqui da América Latina. E o que vigorou foi a arte eclética nesse início, né? Então a gente tem o Teatro Municipal acompanhando essas tendências arquitetônicas, que era o quê? Uma mistura de vários estilos. Então a gente tem arte nova, arquitetura barroca e arquitetura renascentista. O responsável pelo Teatro Municipal, o arquiteto, foi o Francisco de Paula Ramos de Azevedo, tá? E aí a gente tem ali aquela exposição que eu comentei lá atrás, do Lassa Segal, né? Que ocorre em São Paulo, né? 1913, anterior ali à semana de 22. Ele vai se mudar em 1906 para a Alemanha, onde estuda a pintura. Já em 1913 vem aqui para o Brasil, né, traz assim a sua primeira exposição, né, com traços e características do movimento modernista. Esse movimento nós vamos estudar no próximo semestre, né, no terceiro bimestre. Ele vive na Alemanha até 1923, né, e devido a uma inquietude que ele tinha, né, de sentimentos, ele acaba ali mudando para São Paulo definitivamente em 1924, e ele vai assumir uma pintura no início ali com temáticas brasileiras, né? Os personagens que ele vai retratar tanto em escultura, na pintura ali são mulatas, são prostitutas, marinheiros, né? Paisagens, a favela, bananeiras. Então essas figuras são recorrentes ali na pintura do recém-chegado ao Brasil, né, direto ali da Lituânia, Lassa Segal, tá? Ele vai se dedicar em 1929 à escultura, ali utilizando os materiais como madeira, pedra e gesso, né? E já entre 1936 e 1950 ele retoma a pintura, né, dedicado ali temas humanos, temas universais como o sofrimento e a solidão. Temos aqui Os Eternos Caminhantes, que é uma pintura dele de 1919, né, que traz ali Os Eternos Caminhantes, né, traços totalmente expressionista, da arte expressionista, né, e aqui já numa fase brasileira, ali as bananeiras, o mulato, o menino com a lagartixa de 1924. Aqui, Rua das Erradias de 1956, é uma rua onde ocorria a prostituição, né, e vocês podem observar as mulheres com um olhar parecendo até zumbis, né, aqueles zumbis da questão sexual, né, que envolve o quadro. E Emigrantes, que é essa escultura linda também dele, daquele período ali, 1929, que ele vai trabalhar com a escultura. Chegamos na Anita Malfatti, uma grande representante do movimento modernista, né, ela que abre as portas ali, né, naquela exposição ali de 1918, com o Homem Amarelo, é muito criticada pelo Monteiro Lobato, porque a arte dela era uma arte nova, era uma arte que incomodava, né? E essa exposição dela, gente, representou um marco, né, no nosso modernismo brasileiro, porque representavam tendências ali, né, a parte técnica, né, das vanguardas europeias, e chocou o público, né, e principalmente o público conservador, e aí na figura ali representada pelo Monteiro Lobato, mas vai despertar a renovação, né, da arte brasileira, tá?
Na semana de 22 eu esqueci de comentar, o maestro, compositor Heitor Villa-Lobos, né, do Rio de Janeiro, ele comparece em São Paulo, ele participa. Outro artista que a gente vai ver aqui mais um pouquinho para frente é o Vitor Brecheret, né, ele trabalha ali na parte de escultura e ele participa, né, com uma maquete do movimento das bandeiras, né, que havia sido recusada ali, né, inicialmente pelas autoridades públicas, né, do estado de São Paulo. E ele participa, né, com essa maquete. Vamos voltar então aqui a Anitta, né? A Anitta, ela tem seu nascimento ali em 2 de dezembro de 89 em São Paulo e falece em 1964. A Anitta, gente, ela tinha uma atrofia, né, no braço e na mão direita, né? E como ela tinha uma governanta que era inglesa, e essa governanta ela vai ajudar ela a desenvolver a mão esquerda, e vai ser extremamente importante para ela, né? Com todas as dificuldades, ela assim, se destaca na pintura, né? Uma das mulheres, e aí, né, a ideia da mulher, a mulher presente no ambiente artístico, né? E além dela, a gente vai ter ali também a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, já adianto, ela não participa da semana de 22, porque ela estava ainda complementando seus estudos em Paris. Em 1910, a Anitta, voltando aqui a ela, né? Ela vai para a Europa, frequenta as aulas do ateliê do Fritz, né? Matricula-se na Academia de Belas Artes de Berlim, né? Ela tem contato ali com a pintura expressionista que estava bastante forte, né, em Berlim naquele período, retorna para o Brasil em 1914, faz a sua primeira exposição individual, né? O seu tio ali financia uma nova viagem para ela, agora para os Estados Unidos, onde ela mora ali 2 anos, né? E ela, quando retorna para o Brasil, ela faz a exposição ali que deu bastante fuzuê em 1917, acho que eu falei 18 antes, né? 1917, desculpe. E aí essa exposição individual dela continha 53 quadros, e desses 53 quadros, o Homem Amarelo, que é aquele quadro lá que causou toda aquela problemática ali com os conservadores, né, o Monteiro Lobato, que vai criar o texto criticando Paranoia ou Mistificação. Né, após essas manifestações ali de Lobato, né, as telas que foram compradas da Anitta acabaram sendo devolvidas, os jornais começaram a atacar, e ela muito chateada, né, ela encontrou ali Colo, né, o ombro amigo de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Minotti del Pitta. E eles ali na frente formariam o grupo dos 5. Né? Aqui algumas obras dela que foram expostas, né, na semana de 22 e na exposição também de 1917. A Mulher de Cabelos Verdes. Outro grande incentivador, né, que se adere ali ao movimento é o Di Cavalcanti. Ele faz essa releitura maravilhosa do Nascimento de Vênus, né? Aqui a gente tem a obra original do Botticelli, de 1483, e aqui a obra, né, que ele ali se inspira no Botticelli e cria dele, né, com traços, né, volumes, né, trazendo, né, esse apelo técnico aqui para o Brasil. Pescadores, com traços bastante cubistas, né, que é um outro movimento ali, cujo precursor é o Pablo Picasso, que a gente vai estudar ainda. Temos o Vicente do Rego Monteiro, que ele vai para a Europa ali aos 12 aninhos, bem cedo estudar. Muito jovem também vai participar de um salão independente em Paris, não é para qualquer um. Ele tem contato ali com a Anitta, com Di Cavalcanti, né, com o Vitor também, e participa da semana de 22 ali de 22 com 10 trabalhos, tá? Ele na França recebe críticas muito positivas, né, ali acerca dos trabalhos dele. Ele realiza exposições em museus muito importantes, né, na França. Então ele vai ali criando todo, né, um nome, né. E aí a gente tem a Pietà de 1924, né, que é aquela obra onde Maria segura Jesus Cristo ali morto, uma releitura dele, com traços cubistas. Manioca, que traz a representação do índio, do indígena, né? É uma técnica ali que ele utiliza, né, onde os pigmentos eles vão se encontrar suspensos, né, quando são dissolvidos em água, que é a famosa aquarela. E chegamos na Tarsila. Como eu falei, Tarsila não participa da semana de 22, porém, de longe ela acompanha esse movimento, porque ela sempre manteve contato com sua grande amiga, né, Anita Malfatti, né?
Em 1901, ela vai estudar ali no Sagrado Coração de Jesus. Em 1906, ela casa com o primo André Teixeira, né, com quem tem uma filha, porém o casamento dura ali 10 anos. Em 1916, ela vai estudar no ateliê, né, do William, um escultor sueco que estava ali radicado no nosso país, em São Paulo. E em 1917, ela vai ter aula ali com Pedro Alexandrino, e vai se dedicar ali a pinturas mortas, né? São pinturas como objetos, frutas, né? Seriam mais ou menos nesse sentido. Em 1920 ela vai estudar em Paris. É um dos motivos porque ela não está presente em 22, porque ela ainda não havia concluído os estudos, mas ela mantém um contato imenso, né, com o grupo que mais à frente vai formar ali o grupo dos 5. Quem era o grupo dos 5, Leandro? Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila, né, que chega depois ali da semana de 22, porque a semana de 22 é o marco, mas muita coisa ali vai acontecer pós semana de 22, né, os desdobramentos, muita coisa ali vai acontecer. A Tarsila, ela vai ter a obra dividida ali em 3 fases, tá? 3 fases. A primeira, que inicia-se em 1924, é conhecida como a fase pau-brasil. Quais são as características da obra segundo Millet? Né? Geralmente são imagens, né, cores caipiras, como a cor rosa, o azul, né, flores de baú, a estilização geométrica de frutas, plantas tropicais, caboclos, os negros, né, e tinha muito os traços cubistas. Já em 1928, ela entra ali na fase antropofágica, né, que a gente tem ali o Abapuru, que é o auge, e Oswald de Andrade faz até uma poesia, um manifesto do movimento antropofágico. Qual era a ideia, né, dessa fase antropofágica, que eu acho que esclarece bem o que foi a semana de 22, né? Os artistas brasileiros, eles tinham que conhecer ali a estética, né, a técnica, né, europeia, moderna, que se instalava, mas criar uma arte com uma feição brasileira. O que é isso? Com características brasileiras se diferenciando ali da europeia, né? Uma coisa é você ter ali a ideia, a técnica, e uma coisa é você trazer isso para a nossa realidade, tá? Então vamos prosseguir. Em 1930 também tem a fase socialista, né? Que Tarsila passou, né, por uma fase, né, social. Ela vai visitar ali países socialistas e acaba, né, se inserindo aí nessa temática, né, de um âmbito mais social. Aqui, a primeira fase para o Brasil, né, o tema, né, negro, o mulato, né, a questão das formas, volumes, que é muito presente no cubismo do Pablo Picasso, o Aboporu, né, que é a ideia da deglutinar, mastigar a cultura europeia, né, e dar uma cara brasileira. Eu pego as técnicas e pego a cara e dou a cara do Brasil para essas técnicas. E a fase social que a gente tem aí, né, em 1933, e olha que interessante, né, ao fundo a gente tem as indústrias, ó, né, o movimento que São Paulo está recebendo essas indústrias, vários imigrantes, observe o rostinho de cada um, a mistura, né, que já se formava na nossa sociedade, uma mistura muito positiva, desde muçulmanos, japoneses, uma galera que tinha vindo aí de várias regiões, italianos, próprios brasileiros que aqui estavam, lógico, né, Brasil. Aqui é um pouquinho falando sobre o movimento antropofágico, né, o manifesto, né, que foi publicado aí na revista Antropofagia de 1928. E chegamos no Vitor, né, como eu havia comentado, o Vitor, ele vem ali, né, da Itália, e uma coisa interessante, né, ao contrário do Lassa Sigel ali, que vem da Lituânia, o Vitor, ele vai estudar, né, modelagem, entalhe e madeira, no Liceu, né, das Artes e Ofícios de São Paulo. Em 1913 ele vai para Roma, onde, né, se insere ali no contexto cultural romano, né, em Roma. Em 1919 ele retorna para São Paulo, monta o seu próprio ateliê, ali cedido pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Em 1920,
né? Ele vai conhecer os artistas ali já envolvidos na semana de 22, o Di, né? O Menotti, o Mário e o Oswald de Andrade. Em 1921 ele vai, né, para Paris, né, com uma bolsa do governo de São Paulo, aperfeiçoa seu trabalho e em 22 ele participa aí da Semana Municipal, expondo algumas esculturas no saguão do Teatro Municipal, né, de São Paulo. Aqui são algumas obras bem conhecidas, com certeza quem já foi em São Paulo passou, já viu essa obra aqui, que é uma homenagem aos bandeirantes, né, que desbravaram ali os sertões nos séculos 17 e 18. Essa obra ela foi inaugurada em 1953, tá? Comemorando aí o 4º centenário, né, da cidade de São Paulo. Aqui uma outra obra dele que está ali em praças, né, depois do banho. Precisa-se de um moço honesto que saiba fazer versos futuristas. Exige-se um atestado de ignorância. Então, eu vou parar aqui. Esse aí é o link da Vivi Eu Vi, né? Então já fica a dica aí para vocês, né? Já fica essa dica para vocês assistirem, né? O Vivi Arte Eu Vi, se eu não me engano, né? Que ela vai comentar um pouquinho da semana de 22. Leandro, esse resumão é o que vai cair da semana de 22, né? Que a gente ainda não tinha tido esse momento aqui. Houve muita pesquisa, muito material de leitura. Então esse é um resumão da semana de 22. Não deixem, tá, de estudar sobre arquitetura contemporânea brasileira e geral, né, mundial. Tá lá nesses 2 capítulos do livro de vocês. Deem uma visitadinha no Oscar Niemeyer também, é importante, né, relembrar alguns assuntos, né. E a questão de projetos, a gente vai ter uma questão de projetos. É em cima dos últimos trabalhos que foram passados. Então tá bem simples, tá? Então em projetos, foquem, né, na questão da ideia do currículo, do processo seletivo, tá? Então essas são as dicas aí para a prova. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês, lógico, né? E boa prova, tá bom? Abração e boas férias também.